Nos últimos tempos, a Bíblia tem sido cada vez mais atacada, pois cada vez mais pessoas a consideram desatualizada em relação ao século XXI. Talvez esse pensamento já tenha passado pela sua cabeça, mas neste programa vou mostrar-lhe por que é que isso é um pensamento errado e dar-lhe 4 razões indiscutíveis. Então vamos começar. A razão número 1 é que a natureza humana é a mesma que sempre foi. O apóstolo Paulo, escrevendo há quase 2000 anos, menciona em várias ocasiões comportamentos que são inaceitáveis para quem busca a vida eterna no reino de Deus. Uma dessas listas está na sua primeira carta à igreja de Corinto, começando no capítulo 6 e no versículo 9. Nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, nem os sodomitas, nem os teístas, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. O adultério, a ladroagem, a embriaguez ou qualquer outro destes comportamentos soam-lhe familiares? Estes traços da natureza humana eram comuns no primeiro século, até afetando alguns que tinham chegado a perceber a necessidade de os pôr de lado. Repare no versículo 11. E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Em outra ocasião, escrevendo para a igreja em Roma, Paulo mencionou em Romanos 1, versículo 29, estando cheios de toda a injustiça, imoralidade sexual, maldade, cobiça, malícia, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. São murmuradores, caluniadores, odiadores de Deus, violentos, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, sem discernimento, indignos de confiança, sem amor, sem perdão, sem misericórdia. Isso era na altura, mas será que hoje é diferente? Não, a natureza humana não mudou, e de fato Paulo disse que não mudaria. Escrevendo a Timóteo, Paulo falou de comportamentos que existiriam nos últimos dias. Esse é o nosso dia de hoje. 2 Timóteo 3, versículos de 1 a 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos ou perigosos. Porque os homens serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, desamorosos, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, desprezadores do bem, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. E de tais pessoas afastai-vos. Estaria Paulo correto ao prever os nossos dias? Vemos alguma diferença entre os seus dias e os nossos? Repare nas semelhanças entre os comportamentos do primeiro século e o que Paulo previu para os nossos dias. Alguém pode contestar que o que Paulo previu para os nossos dias é diferente do que vemos à nossa volta? Além disso, quem de nós pensa que estes comportamentos são benéficos para o nosso mundo? Sem dúvida que alguns pensam assim, mas duvido que tu penses dessa forma. A maioria das pessoas racionais reconhece que as crianças indisciplinadas, os caluniadores, os que estão cheios de orgulho ou são traidores, e aqueles que são brutais, sem amor e sem perdão, são um prejuízo para a sociedade. Talvez a Bíblia não esteja tão desatualizada como alguns pensam. Hoje, quer no primeiro século, quer nos dias de hoje, encontramos orgulho, filhos rebeldes, murmuradores e caluniadores, pessoas sem amor, traidores indignos de confiança, pessoas que não perdoam, que não são misericordiosas, indivíduos brutais. Não, a natureza humana não mudou. E essa é a razão irrefutável número 1. A segunda razão pela qual sabemos que a Bíblia é relevante para os dias de hoje envolve o resultado da natureza humana. Número 2. Os problemas causados pela natureza humana não mudaram. Tiago, um apóstolo de Cristo, fez 2 perguntas importantes há quase 2000 anos. A primeira é uma pergunta que precisa de uma resposta, e a segunda é retórica. Tiago 4 e versículo 1. De onde vêm as guerras e as lutas entre vós?
Não provém elas dos vossos desejos de prazer que guerreiam nos vossos membros? Mas ele não se fica pela pergunta. Reparem na sua resposta mordaz que começa no versículo 2. Cobiçais e não tendes, matais e cobiçais e não podeis obter, lutais e guerreais. Mas não tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. Quer estejamos a falar de guerras entre vizinhos ou entre nações, a natureza humana desenfreada de então ou de agora é a causa. No entanto, os problemas são muito mais antigos do que o primeiro século. Para isso, temos de voltar ao princípio. Lemos no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 2 do Gênesis, que os nossos pais foram postos à prova sob a forma de duas árvores. A árvore da vida simbolizava a confiança em Deus, mas tomar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal simbolizava tomar para si a responsabilidade de determinar o certo e o errado. E, como quase todo estudante da Bíblia sabe, eles escolheram a última árvore. E sob o domínio de um poderoso e maligno espírito, Eva rejeitou a instrução de Deus e escolheu seguir seu próprio julgamento. Gênesis 3 e versículo 6. Vendo, pois, a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Deu também ao marido, que estava com ela, e ele comeu. O apóstolo João pode ter tido isto em mente quando nos avisou sobre as motivações da nossa natureza em 1 João 2 e versículo 16. Por tudo o que há no mundo, pela concupiscência da carne, Eva viu que o fruto era bom para comer. A concupiscência dos olhos que era agradável aos seus olhos, e a soberba da vida uma árvore para a tornar sábia, não é do Pai, mas é do mundo. Pode ler-se em 1 Timóteo 2,14, que enquanto Eva foi enganada, Adão não o foi. Ele sabia que não era assim, mas continuou a comer do fruto na mesma. Só podemos imaginar como o mundo deles se tornou diferente depois de terem tomado para si a responsabilidade de determinar a diferença entre o certo e o errado. Mas, tal como acontece com demasiados pais, viveram para ver os resultados trágicos nos seus filhos. Quando Caim ficou com ciúmes e assassinou o seu irmão Abel. Há quase 2.600 anos, o profeta Isaías escreveu em Isaías 59. O caminho da paz eles não conheceram, e não há justiça nos seus caminhos. Fizeram para si caminhos tortuosos. Quem seguir esse caminho não conhecerá a paz. Os problemas que vemos no nosso mundo atual não são novos. Já existem há muito tempo. Mas a questão é a seguinte: a Bíblia revela o certo e o errado e dá instruções sobre como vencer a nossa natureza. Uma engenhoca pode ser nova, mas não a nossa natureza. E há resultados trágicos quando escolhemos os nossos caminhos em vez dos caminhos de Deus. Poderá alguma pessoa honesta contestar as nossas duas primeiras razões pelas quais a Bíblia é relevante hoje em dia? Primeiro, a natureza humana é a mesma de sempre. E número 2, os problemas causados pela natureza humana não mudaram. Vejamos agora a terceira razão. A atitude de Deus em relação ao certo e ao errado não mudou. Se Deus existe, e por boas razões, muitos de nós acreditamos que um Criador é a melhor explicação para a vida neste planeta, então o que ele pensa é importante. Por que é que as pessoas pensam que Deus se vai curvar para se conformar à sua imagem e não o contrário? Será que Deus tende a aceitar os comportamentos que lhe exigimos? Uma pessoa honesta e racional deveria ver como esse pensamento é insensato. E mais uma vez, este pensamento não é novo. Existe há mais de 3.000 anos. O Salmo 50, começando no versículo 18, diz-nos: quando viste um ladrão, consentias com ele, e participavas dos adúlteros. Dás a tua boca ao mal, e a tua língua enquadra o engano. Sentas-te e falas contra o teu irmão, calúnias o filho da tua própria mãe. Estas coisas tens feito, e eu fiquei calado. Pensavas que eu era igual a ti. Associado a este facto está o estranho pensamento de que os seres humanos podem ter mais poder do que Deus. Não é isso que as pessoas pensam quando dizem:
Bem, toda a gente está a fazer isso? Preencha o espaço em branco, coabitar, cometer adultério, fazer batota nos impostos, usar palavrões. A lista é interminável. E mais uma vez, estas racionalizações não são novas. A humanidade sempre justificou comportamentos pecaminosos, pensando que Deus não vê. Para começarmos a pensar, reparemos no que diz o Salmo 94 e o versículo 6. Eles matam a viúva e o estrangeiro e assassinam o órfão, e dizem, o Senhor não vê e o Deus de Jacó não entende. Não, caros amigos, não há nada de novo debaixo do sol, seja há 3.000 anos ou agora. A natureza humana é a mesma. Os resultados dessa natureza não mudaram, e a atitude de Deus em relação ao pecado não mudou. Repara como Deus responde àqueles que são tão tolos que pensam que Deus não repara no que eles fazem. Aqui está no versículo 8. Entendei, ó insensatos entre o povo, e vós, nécios, quando sereis sábios? Aquele que plantou o ouvido, porventura não ouvirá? Aquele que formou o olho não verá? Aquele que instrui as nações não corrigirá? Anteriormente, lemos uma breve sinopse da natureza humana em 1 João 2 e no versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. João então dá este aviso. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Será que alguma pessoa racional pensa que Deus muda para se adaptar à nossa vontade? Por sermos tão modernos, tão sofisticados e tão avançados tecnologicamente? Acho que sabes a resposta a esta pergunta. Mas vejamos mais uma passagem bíblica antes de passarmos a uma quarta razão, pela qual a Bíblia é relevante para os nossos dias. No final da Bíblia, no livro do Apocalipse, depois de Cristo regressar para nos salvar de nos aniquilarmos, lemos sobre a atitude de Deus em relação ao pecado, seja em tempos passados, presentes ou futuros. Aqui está, no capítulo 21 do Apocalipse e no versículo 8. Mas os cobardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os imorais, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. É pura loucura pensar que Deus vai se curvar aos nossos padrões de certo e errado. Há muitas outras razões pelas quais a Bíblia é relevante hoje, mas vejamos agora uma quarta razão. A quarta é que o objetivo da vida não mudou. Pouquíssimas pessoas hoje entendem por que estão aqui. Como podem, quando há tanta confusão religiosa no nosso mundo, com ideias diferentes sobre a vida depois da morte, ou mesmo se existe uma vida para além do túmulo? Infelizmente, muitos nem sequer se preocupam o suficiente para encontrar a resposta, e aqueles que se preocupam, na maioria das vezes, não reconhecem a fonte correta para a resposta. As Escrituras dizem-nos que há um poderoso ser espiritual que tem enganado o mundo, e isso inclui a maior religião da Terra, o cristianismo. Abra sua Bíblia e leia Apocalipse, o 12º capítulo, no versículo 9, por si mesmo. Então o grande dragão foi expulso, aquela serpente da antiguidade, chamada de Diabo e Satanás, que engana o mundo inteiro. Ele foi lançado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Repare que Jesus disse que o primeiro sinal que antecederia o fim dos tempos e o seu regresso seria o falso cristianismo. Anotem isto e procurem por vocês mesmos. Mateus capítulo 24, versículos 3 a 5. Diz-nos quando serão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondendo disse-lhes, tende cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Por outras palavras, afirmando que o representam, dizendo, eu sou o Cristo. Por outras palavras, admitindo que Jesus é o Messias e que enganará muitos. Francamente, caros amigos, é incrível como os cristãos podem ser enganados sobre o livro em que professam acreditar. Considere esta passagem da Escritura de Daniel 7 e versículo 27, onde fala sobre o futuro governo do Messias. Então o reino e o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo, aos santos do Altíssimo. O seu reino é um reino eterno,
e todo o domínio o servirá e lhe obedecerá. Agora, como nota lateral, quando as Escrituras usam a palavra santos, não estão a falar de alguém que tenha sido, cito, santificado por algum corpo religioso. Está simplesmente a falar de servos de Deus, pessoas comuns como tu e eu, que podem ser guiadas por Cristo e ter o Espírito de Cristo a habitar nelas. Mas aqui, nesta passagem do Antigo Testamento em Daniel, lemos que os reinos deste mundo serão tomados pelo reino de Deus. Agora passemos para o Novo Testamento, para o Apocalipse, capítulo 20 e versículo 4, onde é descrito o mesmo tempo no futuro. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes confiado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que tinham sido degolados por causa do seu testemunho de Jesus e da palavra de Deus, que não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e que não tinham recebido o sinal na testa, nem na mão. E eles viveram, e notem isso, eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Sim, os servos de Deus reinarão com Cristo durante 1000 anos. Mas onde? Deixe o Apocalipse responder isso para você. Capítulo 5, versículos 9 e 10. E eles, isto é, os servos de Deus que serão ressuscitados na volta de Cristo, entoaram um novo cântico dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos resgataste para Deus, de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E nos fizeste reis e sacerdotes para o nosso Deus. E notem bem, e reinaremos sobre a terra. Como isto é diferente de andar pelo céu, sem nada para fazer. Não, o propósito da sua vida vai muito além do que é ensinado no típico culto de domingo de manhã na igreja. Espero que tenha tirado proveito deste vídeo. Se o achou útil e quer aprender mais, você pode encontrar todos os nossos recursos de estudo gratuitos em nosso site, clicando no link na descrição ou indo a omundodeamanha.org. Nós, aqui no Mundo de Amanhã, queremos ajudá-lo a compreender o seu mundo através das páginas da Bíblia. Por isso, não se esqueçam de gostar, subscrever e carregar no sino para não perderem outro vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima.